Olá, estamos agora na última etapa da jornada em busca da saúde mental. Esse é o terceiro episódio. Durante os outros dois, nós abordamos sobre, o primeiro, a importância do cuidado mental para a pessoa com deficiência física. O segundo foi a importância do cuidado mental para pessoas que estão no tratamento oncológico. E agora, nesse terceiro e último, nós vamos falar sobre onde buscar ajuda. O que a nossa cidade oferece como suporte para quem precisa de um apoio mental. E hoje, para nos ajudar com essa questão, estamos aqui com a Juliana, psicóloga, coordenadora de saúde mental e coordenadora de psicologia da Sobresp. Seja bem-vinda, Juliana. É um prazer ter você com a gente. E nós queríamos que você falasse sobre como é esse suporte da saúde mental em Cristalina hoje. Você que está tão envolvida, né, tanto na faculdade, no curso, como na rotina do município. Primeiramente, boa tarde. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho do que nós viemos construindo ao longo desse período. Eu atuo já esse ano, agora no mês de novembro, completando 12 anos de atuação na saúde mental do município, mais especificamente na atenção psicossocial, e desde o início desse ano, atuando na coordenação de saúde mental, do meio do ano para cá, juntamente com a coordenação de saúde mental, a coordenação do curso de psicologia da Sobresp. Então, assim, é um privilégio para mim poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês, poder dizer um pouquinho dos projetos que a gente vem desenvolvendo, do que a gente tem pensado no sentido de reestruturação do que nós chamamos de RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. E os nossos cuidados e a nossa atenção em saúde mental, ela perpassa por essa rede. E aí eu vou, nesse caminho aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do que é essa rede. Então, a Rede de Atenção Psicossocial, ela envolve todos os dispositivos do município, tanto do SUS, Sistema Único de Saúde, quanto associado ao SUAS, Sistema Único de Assistência Social, dos quais a gente, articulado, consegue ofertar um cuidado adequado às pessoas que necessitam da nossa ajuda, do nosso auxílio, né? Então, nós temos ali, na saúde, nós temos o CAPS como a principal referência de cuidado, no sentido que o CAPS, ele é o articulador da rede. Ele é responsável por matriciar essa rede, que seria estar direcionando essas demandas, orientando essas demandas conforme elas chegam, conforme as pessoas procuram esse atendimento, procuram esse auxílio e orientando também, porque nem tudo precisa passar por lá primeiro. Mas o CAPS, e por isso eu digo do CAPS primeiro, ele é um serviço de portas abertas que funciona de modo com que as pessoas possam procurar por demanda espontânea, por meio de encaminhamentos, e tudo se inicia a partir do que nós chamamos de acolhimento. Juliana, e falando nisso, a gente vê que, apesar de ter diminuído bastante o preconceito com os cuidados mentais, eu queria que você desmistificasse, sabe, esse receio que as pessoas têm, porque, infelizmente, ainda se associa a pessoa vai ao CAPS. Já imagina que ela tem níveis de loucura, até porque o conceito de loucura, ele é relativo, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Qual é a necessidade, como fazer essa desmistificação, né, esse preconceito com a busca do cuidado mental? Primeiramente, para responder essa pergunta, Tanise, eu gostaria de dizer que, assim, eu entendo que hoje as redes sociais, elas têm um impacto muito grande na vida das pessoas. E alguns dos memes que a gente vê sendo difundidos aí, falando sobre o CAPS, falando sobre a própria psicologia e a saúde mental, eles acabam dificultando ainda, como você disse, o preconceito vem diminuindo, mas esse tipo de situação também contribui para dificultar o acesso das pessoas ao cuidado quando necessário. Então, assim, o próprio conceito de loucura, né? Diz um ditado por aí que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Não é assim? Então, assim, o conceito de loucura ele é um conceito muito abrangente. Ele não precisa ser visualizado como um conceito pejorativo, olhado só de forma negativa. Então, assim, a busca pelo cuidado,
é para as pessoas que estão em sofrimento. E sofrimento é algo inerente à vida, né? Então, quando a gente pensa na perspectiva do sofrimento, a gente consegue perceber que, assim, toda pessoa vai vivenciar algum tipo de sofrimento ao longo do caminho. Parte desse sofrimento é aquilo que a gente chama de sofrimento normativo, sofrimento esperado, vinculado às situações da própria vida. Mas, em algumas situações, esse sofrimento ele pode ser intensificado. E quando esse sofrimento é intensificado, quando esse sofrimento se manifesta dessa forma, a pessoa precisa de um cuidado especializado, de um cuidado diferenciado. E é aí que entra a atenção especializada. Então, o CAPS acompanha o quê? As pessoas que estão no estado de sofrimento mental maior e persistente. Então, a gente avalia ali um quadro de severidade e persistência que começa a trazer um comprometimento maior para a vida dessa pessoa. Nessas situações, ela necessita de um cuidado mais intensivo e é isso que o CAPS faz. Muito bacana. Além do atendimento ao CAPS, quais são as outras fontes que a pessoa pode procurar de suporte na cidade nessa questão psicológica? Certo. Do mesmo modo que o CAPS trabalha de portas abertas, na saúde, a nossa primeira procura precisa ser na atenção básica. Não é diferente para a saúde mental. E hoje nós temos esse suporte na atenção básica através da parceria de Secretaria Municipal de Saúde com o Grupo Sodré por meio do curso de Psicologia. Nós temos estagiários de psicologia em todas as unidades básicas de saúde. Isso é incrível, né? Eu acredito que pouquíssimas pessoas sabem desse acesso tão próximo de cada um, porque em cada bairro tem uma Sim. É UBS, né? Sim. Uhum. Cada bairro tem a sua UBS e ali a pessoa pode buscar ajuda. Pode procurar. Esse atendimento ele é realizado uma vez por semana ainda, porque acompanha também a carga horária dos estagiários, a carga horária do estágio, mas ele está acontecendo e nós temos tido bons feedbacks sobre esse trabalho. Então, assim, as pessoas estão começando a conhecer, começando a acessar, entender que podem procurar. Esses atendimentos, eles não precisam necessariamente de um agendamento prévio, como funciona na especialidade. Então, ele é um acolhimento que a pessoa pode chegar, fazer o primeiro atendimento e, após isso, são feitos os agendamentos, né? E lembrando que assim, a psicologia, ela não atua só numa perspectiva clínica. Então, a perspectiva que a gente tem na atenção primária à saúde é uma perspectiva de acolhimento e de cuidado que considera isso não restringindo a prática clínica individualizada, mas abrangendo o olhar para todas as necessidades de saúde mental daquela pessoa, na medida do que pode ser acompanhado dentro da atenção primária. É muito bacana, porque eu acredito que o conceito geral, assim, não só nós, né, em Cristalina, mas a gente vê de uma forma positiva como as pessoas têm aberto a mente para essa questão psicológica, entendendo que o ser humano é inteiro, né? Não adianta eu cuidar só do machucado ou de uma doença, né, que de forma específica, sim, quando nós somos inteiros. E hoje, com burnout e outros não se diz doença, né? Em outros transtornos, obrigada por me lembrar. Em outros transtornos, a gente vê o quanto isso afeta no dia a dia. Então, a gente não está falando, porque antigamente era muito triste isso, porque a depressão era frescura, era falta de Deus, eram tantos argumentos, e hoje tem se dado a devida importância. E é muito bacana ver o trajeto que já está sendo construído de atendimento da cidade, né, em resposta a essa necessidade tão atual. Qual é, Juliana, diante de tudo isso que vocês já trilharam um grande caminho, um caminho muito bacana, né, de suporte, porque eu acredito que não seja comum esse atendimento nas UBSs. O que você planeja? O que se sonha, sabe? Porque eu entendo que quando a gente abraça uma causa, a gente sonha em ver frutos e cada vez mais abrangência. O que se espera, assim? Quais são os sonhos de projetos envolvendo essa área da saúde psicológica em Cristalina? Vamos lá. Além dos atendimentos da atenção primária dessa forma, e dos atendimentos do CAPS, como eu já destaquei aqui, nós temos também os atendimentos que são realizados no que hoje nós estamos prestes a inaugurar, que é o Centro de Reabilitação. Os atendimentos psicológicos da especialidade antes eram realizados no Centro de Especialidades Médicas do município, CEMESP.
E agora, a partir do final do mês de novembro, estarão no centro de reabilitação. Então, estarão em conjunto psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, lá atuando no centro de reabilitação. E esses atendimentos psicológicos também sendo conduzidos lá. Além dos atendimentos do centro de reabilitação, da atenção primária e do CAPS, nós temos a Clínica Escola da Sobresp. Então, como funciona hoje, essa clínica escola? Explica pra gente certo. melhor, porque existe também essa questão da pessoa que, mesmo em sofrimento profundo, ou até não só o próprio paciente, mas a família que está vivenciando aquela dor da pessoa, fica sem saber o caminho, onde eu começo. Eu cheguei aqui triste, ou não só triste, mas com sofrimento profundo, ou com alguém precisando, onde eu procuro? Qual é o beabá para poder ter acesso a isso tudo? Existem 2 caminhos que são possíveis nesse caso. A Clínica Escola, ela tem um link de cadastramento que nós podemos disponibilizar para o pessoal, onde a pessoa entra, ela preenche esse link de cadastro e ela aguarda para ser chamada para o atendimento. Como atendimento ele é realizado de acordo com a proposta de estágio, ele segue calendário acadêmico. E é por isso que a gente criou esse link, porque durante o período de férias, nesse momento, é um período que esses atendimentos são organizados para no início de semestre, ou de cada semestre, quando os estagiários chegam, essa agenda está organizada lá, está articulada para receber essas pessoas que procuraram atendimento. Esse é um dos caminhos, via link específico da Clínica Escola. Outro caminho é a pessoa que passou por outro dispositivo na rede, passou pela atenção primária ou passou pelo CAPS, ela ter um encaminhamento. Esse encaminhamento ele é feito diretamente para a Clínica Escola, via sistema interno, e a pessoa é chamada para o atendimento na clínica também. Porque cada um desses dispositivos, eles são dispositivos parceiros, eles não são excludentes. E o que a gente avalia é a complexidade do quadro apresentado. Então, a gente considera o quadro que corresponde à atenção primária, ele é atendido ali nas unidades básicas de saúde. Aquele quadro que a gente entende que tem uma complexidade um pouco maior, necessita de um cuidado, ali a gente direcionou para o centro de especialidades ou também para a clínica escola. E os casos de maior gravidade, que necessitam de acompanhamento contínuo, em regime mais intensivo, são os casos que vão ficar no CAPS. Dessa forma. Você perguntou sobre sonhos, perspectivas. Esse ano, nós começamos esse projeto de reestruturação, avaliando os dispositivos que nós já tínhamos, muitos deles nós já tínhamos, e trabalhando nesse sentido de cada vez potencializá-los. E as nossas metas é que, por exemplo, muito em breve a gente tenha funcionando o CIAD, que vai ser o Centro de Reabilitação Infanto-Juvenil. Então, vai estar acompanhando esses casos, os casos infantis e as famílias também que demandam muito de uma forma mais próxima, com atendimento psicológico. Os atendimentos não se restringem à psicologia, tá, pessoal? Quando a gente fala de saúde mental, esses atendimentos, eles são atendimentos multiprofissionais. Então, são profissionais de áreas diferentes, mais afins, que trabalham ali em conjunto para alcançar o melhor resultado para cada demanda que é apresentada. Nossa. Então, nós temos o CIAD em andamento, nós temos também uma pactuação do município já para um CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Droga, e para o CAPS Infanto e Juvenil. Uau. Isso sendo desenvolvido, esses são os nossos sonhos, os nossos projetos, assim como a consolidação dos leitos de saúde mental no hospital, para as necessidades de internação temporária ali, que em alguns casos que precisam do suporte hospitalar. Esse é um suporte rápido, tá? Quando a gente fala de leite de saúde mental, a gente não está pensando na perspectiva de internações, de longa permanência, nada disso. A gente está pensando em situações pontuais que necessitam de intervenção hospitalar. Concomitante a isso, nós temos já estruturado também, funcionando, o suporte de saúde mental para urgência e emergência, acontecendo tanto na UPA quanto no hospital, que tem o suporte da psiquiatria e da psicologia ali auxiliando as equipes nesse trabalho. Nossa, muito bacana. É muito legal ver esse cuidado. E assim, para quem hoje está passando por essa situação, o objetivo desse trabalho é conscientizar. Primeiro ponto é de que todos nós precisamos. Se você
é cuidador de alguém com deficiência física, se você tem alguma deficiência física, ou até passando por um processo de luto, ou na questão de tratamento oncológico, nós precisamos trazer a leveza de que existe um caminho, que nós podemos pedir ajuda e que você não está sozinho. Nós juntos podemos nos unir. A emoção, ela precisa ser compartilhada, né? O objetivo desse trabalho, que foi idealizado pelo Uriel através da matéria de Fundamentos de Saúde Coletiva, assim, é muito bacana, porque a gente precisa pensar de uma forma coletiva mesmo. É entender que nós não estamos numa bolha, em que o problema do outro ele pode me afetar diretamente, e não só pode, como afeta. Nós estamos num todo. E a partir do momento que a gente traz essa leveza e essa clareza, entendendo que nós temos onde buscar, nós não estamos sozinhos, o conhecimento ele é libertador, trazer essa leveza mesmo e a perspectiva de saúde, de cura, apesar das situações em que nós não temos controle, eu acho que isso é extremamente motivador. Porque a esperança, eu sempre achei que a esperança ela fosse para pensar no futuro. A esperança serve para o futuro. Até que eu entendi, não. Que a esperança ela traz a força que eu preciso para viver o hoje. E eu conseguindo a força para viver o hoje, eu vou conseguir construir um futuro saudável, um futuro de sucesso. E é muito bacana poder compartilhar. Mais uma vez, eu quero te agradecer, Juliana, por estar aqui. Agradecer a sua disponibilidade. Parabenizar por todo esse trabalho que tem sido feito na cidade. Quando eu fiquei sabendo, porque eu acredito que, como a maioria das pessoas, não é comum, né, todo esse suporte que tem sido dado. Eu fiquei muito animada, muito feliz. Tá de parabéns. Toda a dedicação que você tem dado para que esses projetos aconteçam. É muito bacana, é muito gratificante saber que a gente tem isso pertinho. Também quero agradecer mais uma vez você que esteve aqui com a gente nessa jornada. Agradecer a parceria da Marjorie. Não só da Marjorie, nós temos uma equipe grande que sonhou com esse projeto, que fez com que ele acontecesse. Agradecer a Sobresp pelo apoio. E também, em nome da Sobresp, quero te presentear com essas lembrancinhas. Obrigada. E dizer que foi muito bom. Obrigada ao Léo Ribeiro por toda a estrutura, por todo o carinho que ele recebeu a gente aqui nesse espaço. E obrigado por você, mais uma vez, que esteve com a gente nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Conhecimento salva vidas. E obrigada mais uma vez. Muito bom. Como uma estudante, né? Eu sei que isso aqui vai abrir meus horizontes. Ter tantas pessoas incríveis compartilhando suas histórias, como que é as coisas. Ai, é incrível mesmo saber. Obrigada, viu, Juliana? Eu que agradeço mais uma vez vocês, meninas, agradeço por esse espaço. E reitero, assim, que olhar para a saúde mental não é só sobre cuidar da saúde mental, mas enxergá-la, percebê-la, né? Olhar para a saúde mental é olhar para a vida como um todo. E, pautado no que você disse, Tanise, assim, parafraseando Guimarães Rosa, o real, ele não está na saída nem na chegada, ele se encontra no meio do caminho, na travessia. E é aí que a gente enxerga. Muito bem. Obrigada. Tchau, até a próxima.